Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é verdade? Então, mais uma vez estamos aqui, aproveitando essa oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita através do canal Espiritismo para Todos. Muito interessante esse trabalho, parabéns a todos, sobretudo aos organizadores, né? Então, o que nos cabe nesse latifúndio hoje é um estudo acerca das sensações e percepções do espírito. Nós fizemos um pequeno compilado aqui para facilitar o entendimento de todos e vamos recorrer então ao Livro dos Espíritos, parte 2 da Vida Espírita, capítulo 6, item Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. E é longo, inclusive, essa parte, né? Até sugerimos que quem tiver interesse em aprofundar mais do tema, que pesquise no capítulo 6, na parte 2 do Livro dos Espíritos. Vai das questões 237 a 256. E o item Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos, na questão 257, é um capítulo muito longo, são 4 páginas, muito extenso, é uma síntese, na verdade, né? Tudo aquilo que foi estudado entre as questões 237 e 256. Então, vamos fazer uma pequena leitura aqui, nossa colinha está aqui embaixo, para que todos possam nos acompanhar. E Kardec nos diz o seguinte: o corpo físico é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, ou seja, a causa está na matéria e o efeito está no espírito ou na alma, que é o espírito encarnado. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Olha que coisa interessante. Que não é suscetível de congelar-se e nem de queimar-se. Toda a gente sabe que aqueles a quem sepultou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, o espírito. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. E Kardec explica logo adiante. O que há apenas é que o cérebro guardou esta impressão. E aí a gente vai destacar o seguinte, é muito interessante. O cérebro perispiritual, óbvio. Mas, na verdade, o trauma da amputação está cristalizado no pensamento, que é um atributo da mente. Então, a bem da verdade, a dor é manifestada enquanto lembrança e ela se realiza no corpo perispiritual através da mente, onde ficou cristalizado aquele momento da perda, não é? Que sendo aquele ano. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Daqui a pouquinho vai falar um pouquinho também sobre André Luiz, todos conhecem Nosso Lar. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, que ele continua explicando, como remorso, por exemplo, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentar qualquer dor, ou seja, o espírito, obviamente desencarnado, quando passa por um fogo, um incêndio, alguma coisa parecida, ele atravessa, obviamente, sem sentir absolutamente nada. Está fora da matéria, que é o corpo sensorial de todas as sensações e percepções que o espírito, ou seja, a alma encarnada, traz em si, o corpo. Quando ela desencarna, né, não tem mais os efeitos sobre a matéria. Nem todos os espíritos desencarnados naturalmente. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura, tanto calor quanto frio. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, e que essas faculdades são atributos do ser todo, do ser integral, do ser completo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser, ou seja, o corpo físico. Mas de que modo ele as tem, essas sensações. E aí vem Kardec dizendo, ignoramos-lo. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos
aos espíritos muito elevados, que já não estão mais suscetíveis de forma alguma às influências do campo material, da matéria, do corpo físico ou da terra, né, das influências que a matéria nos impõe, nos coloca, né? Nós somos muito mais suscetíveis que esses espíritos mais elevados. Cujo envoltório etéreo, aí vou falar um pouquinho também sobre o perispírito, mas não encontra analogia neste mundo. Com certeza, até então, nós só sabemos exatamente dessa informação acerca dos espíritos superiores. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores. Não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhe sucedia em qualquer dia, já seja enquanto estão encarnados. Aqueles espíritos com menos teor evolutivo estão muito mais alinhados, afinizados, sintonizados com a matéria. Então eles conseguem nos perceber cheiros, cores, odores, né, como ele fala aqui, a nossa própria voz. Enfim, aí nós encerramos essa parte, por ser muito longo, nós sintetizamos. E vamos então recorrer a André Luiz em Nosso Lar, né, ditado por André Chico Xavier, nosso Cândido Chico, que ele traz no capítulo 1, né, sugerimos inclusive a leitura ou a releitura, que ele fala sobre as zonas inferiores, e no capítulo 2 sobre Clarencio, que é o mentor, né, o guia que o socorreu lá no Vale dos Suicidas. E André fala a respeito de quais foram as suas percepções e sensações após a sua desencarnação. Ele define como foi a sua última existência na Terra e o que ele sentiu, o que ele deixou de fazer, o que lhe faltou na sua volta ao plano espiritual, no mundo espiritual, se tivesse feito de uma forma diferente. Um pouquinho mais adiante a gente vai trazer, né, alguma direção, um pouquinho de luz sobre essa questão. E daí nós perguntamos, no que consistem as sensações e percepções dos espíritos? E a resposta lá na Revista Espírita. Então nós já entramos um pouquinho no livro dos espíritos, abordamos superficialmente, óbvio, não teríamos como aprofundarmos, em André Luiz, e agora na Revista Espírita de 1858, número 12 de dezembro desse ano. E Kardec formou essa pergunta aos espíritos dentro da Revista Espírita de 1858. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais questões nos são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Bom, inicialmente, devemos dizer que, para isso, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. Kardec perguntava e refutava a pergunta, perguntava novamente, destrinchava a pergunta, camada por camada, até ele chegar a um consenso entre todas as respostas que os espíritos deram aí durante o processo que nós conhecemos da codificação da doutrina espírita. Então, vamos lá. De certa forma, por meio de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação com o fato. As observações. E São Luís enfatiza nessa publicação que fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. E não se deve confundir o efeito com a causa, uma com a outra. Ou seja, o corpo físico sente com o que o espírito sente. Um tem uma proporção muito intensa, entretanto o espírito sente muito mais porque está fora da matéria. Há no homem terrestre 3 elementos. O primeiro, a alma, que é o espírito encarnado, ou o próprio espírito, que é o princípio inteligente, que é sede do senso moral. Ou seja, aqui costumam dizer que é o superior, que é a consciência, né, não está escrito ali de Deus. Ok. É nesse ponto que se expande quando o ser desencarna, torna a parte espiritual. Segundo, é o corpo material, o invólucro grosseiro, de que o espírito se reveste temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. O terceiro, o perispírito, que é o envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma, o espírito, e o corpo físico. Durante a vida corpórea, o corpo recebe impressões exteriores e a transmite ao espírito por intermédio do perispírito. As percepções e as sensações ficam, por causa disso, sensivelmente reduzidas. Nós costumamos dizer que o corpo físico é como se fosse uma aspirina orgânica, né, que amortiza as dores, os impactos que a alma, né, ou o espírito sofre quando está encarnado. Porquanto, isolado da concha milagrosa do corpo, o invólucro físico, corpóreo,
material, o espírito está reduzido em suas percepções aos limites que se fazem necessários, ou seja, aquilo que a matéria suporta no máximo da sua existência. Até aí tudo bem, né? Então sigamos aqui. Por exemplo, ninguém salvo em casos especiais, ninguém tem acesso fácil às lembranças de suas existências passadas. Ponto pacífico para todos nós. Afirma Emmanuel que a esfera sensorial, e vamos novamente recorrer a Chico Emmanuel, funciona para o espírito à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem de enormes restrições na condição de alma, o espírito encarnado, mais uma vez falando. O cérebro físico é como um gabinete escuro, proporcionando-lhe desejo de recapitular e reaprender as lições que não foram muito bem cedidas em encarnações anteriores, como sabemos. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados, consolidados e subconsciente, aí jazem, permanecem na forma estática de intuições e tendências que levamos para as encarnações futuras. Certo? Sigamos. Como devo viver, eu vou falar de cima, né, para que eu tenha boas sensações e percepções no mundo espiritual. E aí nós vamos lançar luz sobre o caminho, né, a forma mais simples, mais reduzida de chegarmos ao plano espiritual com mais equilíbrio, com menos sofrimento, com menos dor, que o despertar seja sereno, seja confortável, nada traumático, como acontece com muitos companheiros nossos, né, que incorreram atos falhos. Enfim, e a resposta é, Emmanuel, ó amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Aqui que é sente. É o amor. Acendei vossas luzes através do pensamento antes de atravessar a grande sombra. Todos nós passamos invariavelmente pelo umbral ao desencarnarmos. Todos nós. Agora, dependendo da frequência vibratória da criatura humana, o que ela fez aqui na Terra, ela fica retida. Assim como também nos vários suicidas. Agora, aquele que teve a vida mais reta, mais nobre, com seus valores, seus pensamentos elevados, falaremos um pouquinho dele daqui a pouquinho, ele atravessa com uma certa facilidade ou não, sem se ater ao entorno, que são os espíritos sofredores, que ficam assediando quem está sendo reconduzido à parte espiritual. E aí o que acontece? Aquele que deixa cair a sua vibração, provavelmente pode ser capturado por esses irmãos menos felizes. Irmão Jacó, em Voltaire, quem tiver interesse, ou quem já não leu, né, leia, e quem já leu, é interessante reler. É quando ele retorna à parte espiritual. E aí, concluindo essa parte, né, o que devo viver, como devo viver a vida aqui no planeta, na Terra, no plano material, e chegar ao plano espiritual com as percepções, as sensações mais leves possíveis. A prática da reforma íntima, a tão batida reforma íntima, do pensamento elevado e do cultivo de sentimentos nobres, ajudam a purificar o perispírito, consequentemente o espírito, promovendo a sua evolução espiritual. E vamos passar para um outro item, que são as sensações e percepções sentidas e relatadas pelos espíritos, que são medidas pelo perispírito, ou seja, perdão, mediadas, intermediadas, são conectadas, sintonizadas, plugadas, digamos assim, ao perispírito. E aí Kardec nos ensina o seguinte, é o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside aonde? No espírito. E, além disso, o agente das sensações exteriores. A questão do corpo físico. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, ou seja, é a parte sensorial, a parte que capta as informações, capta as sensações e transfere para o espírito, através do perispírito, localizam-se essas sensações destruído do corpo, elas se tornam gerais, ou seja, integrais, completas, totais. Então, o ser, ao invés de sentir, por exemplo, encarnar vai sentir já no plano espiritual 100. Porque as dores são muito mais supradimensionalizadas, integralmente. Então, não tem como apelar para a matéria que amortiza as dores, nós sabemos disso, e no plano espiritual, lamentavelmente, dependendo da condição, feliz ou não, se é apenas encarnada, ela vai se ferir mas totalmente, integralmente, vai ficar as dores.
E a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende muito bem, por falta de informação, porque não se instruiu, que não espiritualizou-se, porque não buscou, através da fé, das preces, das orações, de Deus, Nosso Senhor, da vida de Jesus, lapidar, assim, diluir-se, né, dando experiências, né, porque pelo menos pudesse erguer o auxílio sempre individual. A gente recebe e coloca em ação. Muitos recebem, né, e deixam passar, infelizmente. Então, sigamos aqui. Precisamente, ou seja, o próprio espírito nem sempre compreende bem por que está sentindo aquela dor, uma vez que ela é inconsciente. Precisamente porque a dor não se acha localizada, circunscrita a algum ponto do ser. É um ser integral, do que uma realidade, reminiscência, ou seja, já passa reverberando naquele momento que ele sente a dor, no plano espiritual, igualmente penosa. Ou seja, o impacto existe, mas a reverberação, o ressort daquela dor é potencializado porque ele não tem mais o órgão carnal, o corpo físico. Certo? Sigamos lá. Poder-se dizer, então, que o perispírito é a quintessência da matéria, é princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que é, obviamente, parte inerente do espírito, que reside no ser espiritual. Vamos falar um pouquinho de perispírito? Vamos lá. É um corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito, a parte imortal, a parte eterna do ser, do princípio inteligente, e o corpo físico. De tempos em tempos nós recebemos segundo a providência e amor de Deus para cada um de nós, para que nós experienciemos as nossas lições aqui no plano material, resgatando as nossas pendências passadas e adquirindo novos conhecimentos. Ele é descrito como um envoltório fluídico que acompanha o espírito em todas as etapas evolutivas, tanto na vida, no plano material encarnado, como no plano espiritual. O perispírito não possui órgãos físicos como o corpo material, ele é um todo, mas suas funções e percepções são distintas. Ele é influenciado pelos pensamentos, e menos da nossa higienização mental, e sentimentos do espírito da alma. Só considerando aqui, todos nós sabemos que o perispírito é composto do fluido cósmico universal pertinente ao planeta Terra. Espíritos encarnados em outros planetas têm o seu perispírito constituído dos fluido cósmico universal do planeta aonde ele vai habitar, existir. O que é o perispírito? Bom, é o envoltório semimaterial, é o intermediário entre o espírito e a matéria. O espírito influencia o perispírito, o estado moral evolutivo, sendo modificado pelos pensamentos e sentimentos. E aí nós vamos recorrer rapidamente ao folclore brasileiro. Boitatá, mula sem cabeça, saci pererê. São espíritos que perderam a sua conformação, morfologicamente falando, e adquiriram aquela forma, até para assustar, né? São espíritos brincalhões. Ele é formado pelo FCU, fluido cósmico universal, e a sua função: mediunidade, transmissão das sensações, a manifestação do espírito na matéria, a evolução do espírito na matéria. O perispírito ele se depura e se torna mais sutil à medida em que o espírito evolui moralmente. E o perispírito é emoção. Vamos lá. Ele armazena as experiências emocionais como se fosse um biocomputador e evolui moralmente. Tanto através das experiências positivas como as negativas também. As emoções intensas ou traumas podem deixar marcas no perispírito, afetando seu equilíbrio e vibração na erraticidade ou espiritualidade. Em resumo, o perispírito é um elemento fundamental na doutrina espírita, sendo elo entre o espírito e a matéria e um espelho do seu estado evolutivo e moral. Nós aqui vamos sugerir fortemente, quem tiver interesse em se aprofundar no tema, que leiam Perispírito e suas moderações, Luiz Gonzaga Pinheiro. Nós já lemos interessantíssimo um tratado sobre o perispírito e principalmente apenas perispírito do Zalmino Zimmermann. É um tratado sobre o tema, muitíssimo interessante. As duas obras tratam do mesmo assunto e pega a base científica da doutrina espírita. Finalizamos e podemos até repetir com Kardec. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, de uma forma supradimensionalizada. Porém, em grau muito mais alto,
colocamos, porque as suas faculdades não estão amortecidas, não estão adormecidas, estão amortizadas, né? Por conta da matéria. Eles têm sensações que nós ainda desconhecemos. Veem, ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver, nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas ou nas regiões moralinhas. E aí, que a luz e a paz de Jesus esteja com todos nós. Não farei nisso, mas falo agora. Meu nome é Luciano Hefner. Mais uma vez agradeço o convite, formado pelos coordenadores do Espiritismo para Todos, que é um trabalho muitíssimo interessante. E nós estamos aqui colocando questões de uma forma mais fluida, mais leve, mais coloquial. Desejamos todos muita paz e muita luz. E até a próxima. Que Deus os abençoe.